queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Como é bom podermos adorar a esse Deus que nos amou de tal maneira, que conforme a tua palavra mesmo diz, que entregou o Filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse instante. Abra a sua Bíblia no Salmo 111. Nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Salmo número 111 nos diz assim: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o nosso Deus, irmãos, pois podemos nos alegrar e dar graças ao Senhor por todo o consolo dele em nossas vidas. E eu queria convidar você nesse instante a orar ao Senhor, a agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós damos ao Senhor, meu Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que o Senhor nos guarde. Pai, queremos adorar e bendizer ao Senhor de maneira esplendorosa, ó Pai, agradecendo ao Senhor por todas as misericórdias do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, recebe este culto, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa adoração nessa noite que a Ti prestamos, ó Pai. E Pai, fala conosco através da Tua palavra, pois precisamos muito do Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, vamos adorar o Senhor. Jesus, em Tua presença, nos reunimos aqui. Seja o Senhor. O versículo 2 que nós vemos diz: Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as apreciam. E por isso nós devemos declarar que maravilhoso é o nome do nosso Deus, que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é poderoso e que não existe nada melhor do que estar na presença dEle. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso
prostrar diante do Senhor. Os reis da terra, tudo que tem fôlego, tudo aquilo que existe sobre a face da terra precisa se prostrar diante do Senhor e adorar o nome do nosso Deus. E entender que o Senhor precisa reinar nos nossos corações, reinar nas nossas vidas. Só há um meio de nós encontrarmos paz, encontrarmos livramento para tudo isso que nós estamos passando. É se nós nos submetermos ao reinado do nosso Deus, ao reinado de Jesus. Feche seus olhos, faça nessa canção a sua oração nessa noite. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos irão a ti e confessarão do teu poder. te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. E a nossa oração, Pai, que verdadeiramente o Senhor possa reinar, ó Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa nação, que o Senhor venha reinar entre nós. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos ao Senhor, de podermos ler a palavra do Senhor, de podermos engrandecer ao Senhor. E agora pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha falar conosco através da palavra do Senhor que será lida, que o Teu Espírito Santo prepare os nossos corações, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, ó Deus, para uma vez ouvida a Tua palavra, nós possamos meditá-la, Deus, nós possamos obedecê-la e nós possamos praticá-la todos os dias da nossa vida. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor que nos dá essa oportunidade de estarmos juntos para adorarmos, bendizermos e engrandecermos ao Senhor mais nesse tempo. E eu quero compartilhar uma palavra com você. E eu queria convidar você
que abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus? Compartilhe a palavra com a pessoa que está perto de você aí, para que juntos possamos acompanhar então a leitura do texto da palavra do nosso Deus. Nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até a chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estavam, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelada que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregavam o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, e que Deus aplique a ela a cada um de nós, mas eu queria meditar com você nessa noite sobre o tema Não Desanime. Adore ao Senhor, que é a nossa esperança vive. Adore ao Senhor, que é a nossa esperança vive. Mas, queridos irmãos, muitos são os motivos que muitas vezes levam o nosso coração a se abalar, que levam o nosso coração a criar ansiedade e que levam o nosso coração a muitas das vezes se encher de medo. Mas o que fazer quando a única vontade que bate em nossas vidas e em nossa mente é a vontade de desistir? O que fazer quando o único desejo que existe dentro de nós é fazermos como Elias, corrermos para alguma caverna, ir lá nos refugiarmos e pensarmos que tudo ao nosso redor deixará de existir e ficar ali apenas escondido? O que fazer, irmãos, quando as circunstâncias adversas apertam e dão um nó na nossa garganta e não nos deixam persistir e tiram de nós a vontade e a coragem de ir em frente? Mas a palavra do Senhor nesta noite para nós e para os nossos corações, os nossos, meus queridos irmãos, que mesmo nessas circunstâncias adversas, o melhor que nós podemos fazer é adorar ao Senhor. É cantar louvores ao nome do nosso Deus, é engrandecer ao Senhor, porque Ele é uma esperança viva, Ele é a nossa esperança. Não é uma esperança como o homem quer, não é uma esperança como os homens falam, não é uma esperança que pode ser roubada, que pode terminar, que pode ser destruída, que pode ser corroída com o tempo, mas é uma esperança viva, uma esperança eficaz, uma esperança que nos ajuda a olhar mesmo em todas as circunstâncias e mesmo assim encontrar alegria para adorar ao Senhor. Naqueles dias, irmãos, em que as provações, as lutas, as tribulações abatem as nossas vidas, precisamos nos lembrar, irmãos, que nós não estamos sozinhos.
Nós temos um Consolador. Nós temos um Redentor. Jesus Cristo está presente conosco e Ele morreu por nós, não para nos deixar desamparados, mas para nos ajudar a entender que assim como Ele venceu, também nós venceremos. Que tudo isso que nós estamos passando, irmãos, é passageiro. Não durará para sempre. Isso não será definitivo, porque a nossa esperança está naquele que morreu por nós, que ressurgiu ao terceiro dia, que foi glorificado, transformado e que hoje está à destra de Deus, intercedendo por nós e que nos deu o seu Espírito para nos ajudar e nos fortalecer nesses dias tão difíceis como nós temos passado. Quando o seu coração se abater, olhe para o alto. E assim como você não é capaz de contar todas as estrelas do céu, se lembre que existe um Deus que chamou cada uma dessas estrelas pelo seu nome. Quando o seu coração se encher de medo, olhe para o mar, olhe para a areia dos oceanos. Assim como você não é capaz de contar um grão sequer numa colher de chá de areia, Ele sabe quantos grãos há no universo, quantos grãos há no oceano. Quando o seu coração levar ansiedade para você, olhe, querido, para as obras da criação. Veja como tudo é poderoso. E lembre-se que mesmo quando você não existia, Ele já existia, pois a palavra do Senhor diz que o seu Espírito pairava sobre a face das águas. Ele criou todas as coisas conforme a sua palavra e sua ordenança. E se Ele criou do nada aquilo que não existia, o que Ele não pode fazer na sua vida? Uma vez que Ele se entregou por você na cruz, uma vez que Ele assumiu o seu lugar na cruz, uma vez que Ele te deu o perdão, uma vez que Ele te deu a justificação, uma vez que Ele te regenerou, uma vez que Ele escolheu você, elegeu você para se encontrar com essa graça que hoje, querido, nos permite desfrutar da misericórdia, do cuidado do Senhor, desfrutar da misericórdia que há no nome do Senhor. Olha a sua volta. E veja como nós, assim como nós não somos capazes de contemplar toda a obra da sua criação, assim como o Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É nas mãos desse Deus Criador e Redentor que a minha vida e a sua vida está depositada. E por isso, irmãos, mesmo naqueles dias em que a nossa garganta é tomada pelo gosto amargo das nossas dificuldades, o que podemos fazer, irmãos, é romper ela com lindos cânticos de adoração, com lindos cânticos de exaltação, adorando e bendizendo ao Senhor, assim como Jó que olha para a calamidade que abateu na sua vida, e mesmo assim ele diz, bendito seja o Senhor, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a face, e o nosso Redentor vive, querido. Ele não nos deixou só. E nós precisamos verdadeiramente adorar a esse Deus pela grande beneficência que Ele nos deu, da sua misericórdia, da sua compaixão, a expectativa e a certeza de saber que aquilo que nós estamos vivendo aqui não é definitivo, que tudo coopera para o nosso bem, de que Ele age em todos os cenários, mesmo naquele que os nossos corações estão com dor, Ele age para tudo, para o nosso bem, para nos mostrar que uma vez que nós o amamos, nós receberemos então a sua compaixão, a sua misericórdia e a sua graça. Nós precisamos, irmãos, olhar para o céu e contemplar então a glória do nosso Deus, e contemplar então a grandeza do nosso Deus, e contemplar então a magnitude do nosso Deus, e entender que nós não estamos sozinhos, de que Ele é poderoso, de que Ele é grande, de que Ele nos salva, de que Ele nos restaura, de que Ele nos ajuda, de que Ele nos socorre, e de que Ele está no controle de todas as coisas. Mas vejam agora, irmãos, o apóstolo Pedro escrevendo a sua carta, e ele escreve então à igreja da Ásia Menor, justamente aquelas regiões aonde a mais leste, para o norte e o oeste, no centro da Ásia, onde o apóstolo Paulo não tinha conseguido evangelizar. E ele escreve agora, irmãos, e apresenta a esses irmãos ali que estavam na separação, que estavam espalhados sobre a face da terra, e apresenta esses irmãos agora como sendo eleitos, de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo para a obediência de Cristo Jesus,
Aqueles irmãos que estavam dispersos, e falam então para esses irmãos que estavam espalhados pelo mundo, que eles eram forasteiros, que eles não dependiam dessa terra, que eles não pertenciam a essa terra, de que também nós não pertencemos a essa terra, somos estrangeiros nessa terra. Aqui não é a nossa morada definitiva, aqui nós moramos em tendas, tendas que nós podemos remover, pois a nossa morada definitiva é no céu, é nas moradas celestiais, ao lado do nosso Deus. E esses crentes ali da Ásia Menor, que estavam exilados e separados pela face da terra, mas que tinham seu nome sido arrolado nos céus, no livro da vida. E Pedro escreve essa carta agora num contexto de grande dor, de grande perseguição, de grande sofrimento para aquela igreja, mas ele escreve para incentivar o coração daqueles irmãos, daqueles cristãos, a adorarem ao Senhor e a entenderem que eles estavam na presença de um Deus que era uma esperança viva. Mas vejam, irmãos, que Pedro inicia a sua carta de uma forma diferente. Ao invés de ele falar do homem, dos seus sofrimentos, das suas necessidades, ele começa adorando a Deus por aquilo que ele é. E ele diz, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se preocupa com o seu sofrimento. Ele se preocupa com a grandeza do Deus que ele serve. Ele não se preocupa com as circunstâncias que ele estava vivendo. Ele se preocupa com aquele que é muito maior do que as nossas circunstâncias, muito maior do que os nossos sofrimentos, muito maior do que as nossas limitações. Ele adora ao Senhor e ele reconhece que através dessa misericórdia que manifestou tão grande salvação, que nos regenerou, ou seja, nos transformou para uma esperança que é viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus. O louvor que o apóstolo Pedro então apresenta ao Senhor era justamente porque ele reconhecia a salvação que Deus havia dado a ele. Ele tinha em mente justamente aquilo que o Senhor Jesus havia feito por ele. Ele que era um homem pecador, ele que era um homem tão difícil, ele que era um homem tão torrento, ele que era um homem tão sanguinário, que experimentou a transformação que Jesus pode fazer na vida do homem, e ele adora o Senhor. E ele nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, uma lição tremenda, que mesmo em meio à dor, as nossas orações precisam começar primeiro com adoração e louvor ao nosso Deus. Que mesmo em meio ao sofrimento, a nossa oração precisa começar com a exaltação. Porque por mais que os nossos corpos hoje estejam passando por esses momentos de dificuldades, Ele nos deu algo muito maior. Algo que aquilo que o homem não pode tirar de nós, algo que aquilo que o tempo não pode tirar de nós, que é a salvação, a expectativa, a esperança e a certeza de que tudo vai passar e que nós iremos morar com Ele na eternidade. Ele nos ensina, irmãos, que quando nós verdadeiramente abandonamos as nossas reclamações e murmurações e passamos a adorar o nome do nosso Deus, nós somos então fortalecidos. Nós encontramos então, irmãos, forças para caminhar, forças para ir em frente, forças para caminhar em direção a Ele, força para resistir nesses dias tão difíceis. Não é fácil, irmãos, passarmos por essas coisas que nós estamos passando, com tantas dúvidas, não sabemos o dia de amanhã, mas quando nós abandonamos as nossas reclamações e murmurações e concentramos a nossa oração em adoração e louvor ao nosso Deus, nós encontramos então forças para nos encontrar com essa graça, para prosseguirmos e enfrentarmos as tribulações que são leves, que são momentâneas e que não são eternas. Pedro apresenta então, irmãos, a fonte da salvação. Ele diz que a fonte da salvação é o nosso Deus. E a natureza dessa salvação é Cristo Jesus, demonstrando para nós, irmãos, o plano que Jesus, que Deus, nosso Pai Celestial, estabeleceu para que justamente eu e você pudéssemos alcançar essa esperança viva, essa salvação, essa misericórdia, e nos mostre que a salvação não depende do homem, ela depende exclusivamente de Deus. Afinal, foi Deus que deu o primeiro passo. Foi Ele que entregou Jesus. Foi Jesus que morreu por nós. E por isso tudo depende do nosso Deus.
As nossas vidas dependem do nosso Deus. O nosso livramento depende do nosso Deus. Mas veja que, em primeiro lugar, Pedro nos mostra que Ele nos regenerou. E a regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. Ela muda o nosso íntimo. Ela dá-nos uma nova mente. Ela dá-nos um coração transformado pelo Pai. Ela nos dá uma nova posição. E uma vez que nós somos justificados em Cristo Jesus, agora recebemos um novo status, regenerados e agora membros da família de Deus. Mas Pedro nos mostra que além de nós sermos regenerados, ele nos mostra que o Senhor é a nossa viva esperança. E o versículo 3 ele vai dizer: olha, conforme a sua grande misericórdia, a parte final, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor é a nossa esperança viva, irmãos. Por isso, por mais que o seu coração hoje esteja desanimado, por mais que o seu coração hoje esteja abatido, por mais que o seu coração hoje esteja cheio de ansiedade, de medos, não desanime. O Senhor está com você. O Senhor é com você. O Senhor te protege, o Senhor te guarda, o Senhor é uma esperança viva. É uma esperança que não morre. É uma esperança que não falha. É uma esperança que não tarda. É uma esperança que não é equivocada. É uma esperança que nos ajuda a prosseguirmos na certeza de que tudo passará. Vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Mas a promessa de Deus vai permanecer. Mas o auxílio de Deus vai permanecer. Mas o socorro do Senhor vai permanecer. E por isso nós não podemos desanimar, mas tão somente adorar ao Senhor por essa viva esperança que Ele dá aos nossos corações. Mas eu quero orar com esse texto. E eu quero tirar algumas lições que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Em primeiro lugar, nós não podemos desanimar, mas precisamos adorar, porque a nossa esperança viva é o Senhor. É o Senhor. Nós não podemos, irmãos, deixar que os nossos corações se frustrem por aquilo que os homens dizem. A nossa esperança não está baseada em feitos humanos. A nossa esperança está baseada naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. A nossa esperança não depende de ações humanas, não depende de OMS, não depende do Planalto do governo, não depende dos governantes terrenos. A nossa esperança depende do Supremo Governador, que é aquele que reina sobre todas as nações, que é aquele que reina sobre toda a sua criação, que é aquele que chamou cada um pelo seu nome e ele já conhecia antes mesmo de existir. E por isso ele é a nossa viva esperança. É uma esperança que não falha. É uma esperança que não tarda. É uma esperança que não se confunde. É uma esperança que nos enche de força, de alegria, que nos enche de vigor, que fortalece os nossos passos, que adestra os nossos caminhos para seguir, prosseguir e avançar e não desistir. Pois como a palavra do Senhor mesmo diz, nós não somos daqueles que olham para trás, mas nós somos daqueles que olham para frente. Para aqueles que prosseguem. Podemos estar até hoje com dor, podemos estar até hoje sofrendo, podemos estar até hoje machucados, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que cura as feridas, enxuga as lágrimas e nos dá força para caminhar, para perseverar, pois nós não pertencemos a essa pátria, nós pertencemos à pátria celestial e louvado seja o Senhor por isso. Mas essa segunda lição que eu quero que você guarde no seu coração é porque não devemos desanimar, mas devemos adorar ao Senhor, porque Ele é a nossa viva esperança. É também porque nós temos uma herança no Senhor que é incorruptível. Veja o versículo 4. E ele diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para você. Se você guardar ouro no banco, daqui a 10 anos ele pode perder o seu valor. Se você guardar o seu dinheiro no banco, daqui a 10 anos ele vai perder o seu valor. Se você comprar um imóvel para deixar para os seus filhos, daqui a 10 anos ele vai perder o seu valor. Se você comprar um carro zero na loja hoje, daqui a uma semana ele perde o seu valor. Mas ele está falando para nós de uma herança que não é corruptível. É uma herança que não perde o seu valor.
É uma herança que entra ano e sai ano, entra século e sai século, entra milênio e sai milênio, e ela continua valendo ao mesmo poder, tendo a mesma eficácia, tendo a mesma ciência. A herança que nós temos em Cristo Jesus e que não está aqui na terra, mas está no céu. E nós precisamos adorar ao Senhor justamente por isso. Porque Ele nos dá aquilo que não pode ser roubado de nós. Como William Shakespeare disse certa vez: se alguém rouba o meu tesouro, rouba aquilo que um dia me escravizou, mas que agora escravizará outro. Mas se alguém rouba o meu bom nome, não só rouba aquilo que me empobrece, mas que verdadeiramente me diminui. E o que nós podemos trocar aqui e entender é justamente essa herança que Jesus nos dá na eternidade. Ninguém poderá tirar de nós. Ninguém poderá roubar de nós. Ninguém poderá tirar dos nossos corações. Porque é uma herança que não se corrompe com o tempo. É uma herança que o nosso dinheiro não pode comprar. É uma herança que não pode ser corrompida com as mazelas humanas ou com os jeitinhos humanos. É uma herança, irmãos, que não pode ser transferida, ela foi nos dada através do sangue do Cordeiro. E somente aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor podem participar dessa herança. E por isso essa herança ela é eterna, ela é incorruptível e ela jamais perderá o seu valor, porque ela será nos dada e guardada por nós até aquele dia que nós chegaremos nos céus. E junto com todos os santos, adoraremos por toda a eternidade ao nosso Deus. Mas a terceira lição que eu quero que você guarde no seu coração é que nós não devemos desanimar, mas devemos adorar ao Senhor, que é a nossa esperança viva, porque também temos uma segurança eterna. E o versículo 5 que nós lemos diz assim: que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Queridos, vejam que a palavra de Deus nos fala de uma segurança eterna. E que nós somos protegidos pelo poder de Deus. Até chegar aquele tão glorioso dia que nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós nos encontraremos com Ele na eternidade. E dessa maneira, querido, a segurança que o Senhor nos dá, o homem não pode tirar de nós, o homem não pode roubar de nós. A segurança que Ele nos dá jamais poderá ser tirada de nós. É o poder de Deus que nos protege. É o poder de Deus que nos governa. É o poder de Deus que direciona as nossas vidas. Por isso, querido, seja qual for a dificuldade que está no seu coração, entenda que quem protege você é o Senhor. Não desespere o seu coração, não desanime o seu coração, entregue tudo isso que está abalando a sua vida para que você possa encontrar segurança celestial, segurança na presença do nosso Deus. Mas a quarta lição, querido, que eu gostaria de compartilhar com você é que nós não devemos desanimar, que nós não devemos, então, deixar de adorar o Senhor, porque é a nossa viva esperança, porque podemos encontrar a alegria da salvação em todos os cenários da nossa vida. E os versículos de 6 a 9 que nós lemos, ele nos diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser enriquecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação das suas almas. Ou seja, nós não devemos desanimar o nosso coração, mas devemos adorar ao Senhor, que é a nossa esperança viva, porque nós podemos encontrar a alegria da salvação dele em todos os cenários da nossa vida. Pois nós sabemos, irmãos e irmãs, que tudo isso que nós estamos passando é apenas para fortificar a nossa fé, é apenas para nos ajudar a prosseguir, é apenas para nos dar força para perseverarmos e entendermos que de fato estamos no caminho correto e que estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas.
Isso, irmãos, enche o nosso coração de paz. A certeza, irmãos, de que nós não estamos sozinhos. A certeza, irmãos, de que Ele direciona as nossas vidas em todo o tempo. A certeza, irmãos, de que nós podemos descansar e encontrar alegria para as nossas vidas na mão desse Deus Todo-Poderoso. Por isso, querido, adore ao Senhor. Troque a sua tristeza por alegria. Troque a sua mágoa por um cântico de adoração ao nosso Deus. Exalte ao Senhor. Abandone as suas reclamações. Abandone as suas murmurações. Mas tão somente adore ao Senhor. Mas em último lugar, irmãos, nós não devemos desanimar o nosso coração, mas devemos de fato adorar ao Senhor, que é a nossa viva esperança, porque podemos ver a concretização da sua palavra a cada dia. E os versos de 10 a 12 que nós lemos, Pedro fala justamente sobre isso. Ele fala que no passado os profetas haviam falado da salvação, e que essa salvação agora se faz presente em nosso meio com a vinda de Jesus Cristo. E ele nos mostra, irmãos, que nós podemos ver a concretização, que tudo aquilo que a palavra dele disse que iria acontecer, querido, está acontecendo. Que tudo aquilo que a palavra dele nos prometeu é real. O céu é real, a presença é real, o poder é real, o socorro é real, o Senhor é real, o consolo é real, a intercessão é real, e por isso nós podemos descansar o nosso coração em Cristo Jesus. Por isso, meu amado e minha amada irmã, adore ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, não importa o cenário que está acontecendo na sua vida, tão somente entenda que o Senhor é a nossa esperança viva, que o Senhor é aquele que nos consola, que o Senhor é aquele que nos guarda, que o Senhor é aquele que nos ajuda, e que nós, em nome de Jesus, possamos nos livrar de todas aquelas coisas que têm causado ansiedade na nossa vida. Que assim como naquela canção que é cantado nos nossos dias, que diz: simplesmente louve. Simplesmente louve. Que você agora possa adorar ao Senhor. Que você possa bendizer ao Senhor. Que você possa engrandecer ao Senhor. Que você possa desfrutar da segurança que somente o Senhor pode nos dar. Que você possa nessa noite, nesse momento, abrir o seu coração. Não tenha vergonha de dizer para Deus que você está com medo. Não tenha vergonha de dizer para Deus que você é limitado, mas apenas adore ao Senhor. Adore ao Senhor pela salvação. Adore ao Senhor pela compaixão. Adore ao Senhor pela misericórdia. Adore ao Senhor pela graça. Adore ao Senhor pelo socorro. Simplesmente adore ao Senhor. E não desanime o seu coração, porque o Senhor está no consolo de todas as coisas. Mas eu queria orar com você nesse instante. E eu queria que você fechasse os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nesse instante. Que o Espírito Santo do Senhor traga paz ao seu coração. E que o Espírito Santo do Senhor te ajude a verdadeiramente a não desanimar, mas a adorar a esse nosso Deus, que há uma esperança viva, uma esperança que não se confunde. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, pelo teu sustento. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos do Senhor. Quero apresentar esses meus irmãos, minhas irmãs, esses meus amigos e amigas, ó Deus, que nesse instante estão colocando as suas vidas diante do Senhor. Eu quero rogar ao Senhor que o Senhor visite eles poderosamente, ó Pai. Seja o que está causando ansiedade, dor, medo no seu coração, que eles verdadeiramente, meu Pai, possam desfrutar e usufruir da segurança do Senhor, da graça do Senhor, que possam entender que o Senhor é a nossa esperança viva, é a nossa expectativa, é a nossa segurança, é aquele que não nos deixa sozinho em nenhum momento da nossa vida. Por isso, meu Pai, abençoa os teus servos, ó Deus, sustenta os teus servos, guarda os teus servos, fortaleça e ministra o coração deles, ó Deus, para que eles tenham entendimento que tudo isso é passageiro, tudo vai passar, nada é definitivo, que o Senhor está no controle de todas as coisas. É assim, Pai, que nós oramos e pedimos ao Senhor: visita-nos, ó Pai, e abençoa-nos, e aplica a sua palavra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe.
Foi bom estar com você mais uma vez para adorar e bendizer ao Senhor. É bom estarmos juntos para engrandecer ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito e o amor de Deus o Pai possa ser com cada um de vocês desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Ide em paz, tenham todos boa noite e até o nosso próximo encontro.